galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura e você tá assistindo mais um vídeo da Imediatista. Pra esse vídeo eu preparei uma resenha, gente, dessa vez de um livro estranho? Não sei qual é a palavra pra descrever ele. E, gente, dessa vez eu vou falar, como vocês já leram aí no título do vídeo, sobre esse livro aqui, gente, O Neuromancer, do William Gibson. Quando eu comprei esse livro eu não tinha ideia do que ele se tratava, eu passei na Saraiva e aí eu vi e foi tipo, para, eu preciso desse livro, gente, olha que coisa maravilhosa essa capa. E isso aqui, gente, é só a caixinha dele, porque ele sai e aí você fica com o livro. E ele é direto, gente, nas páginas, ele não tem capa aqui, ó. Ele é direto na folha, então ele é aquele livro que dá meio que uma agoniazinha de você mexer nele, porque você acha que você vai amassar. Ele é direto na lombada, tá vendo? A costura dele tá direto aqui, ó. Tá vendo? Então aqui você já tem direto os cadernos do livro, e quando ele abre assim. Quando eu comprei, gente, eu li a sinopse e tava escrito que ele era um dos livros mais importantes de ficção científica do mundo, que ele tinha mudado a forma como a gente vê a ficção científica. Aí eu falei, legal. E aí eu continuei lendo, tava escrito que foi esse livro que inspirou Matrix. Aí eu falei, aí o que eu fiz? Eu fui lá e eu comprei. Sem saber mais nada sobre ele, gente. Depois eu descobri que esse livro aqui, ele tá inclusive naqueles 1001 livros pra ler antes de morrer. E quando eu comprei, eu não sabia. Aí eu comecei a ler o livro. O livro vai contar a história do Casey, que ele é como se fosse um cowboy do cyberespaço, que ele rouba coisas que estão na Matrix. E a Matrix é a rede central de computadores. Só que o que acontece? Eu comecei a ler e comecei a não entender. E aí, na minha cabeça, era assim, Laura, você não lê muitos livros sobre ficção científica. Ele tá usando termos que você não conhece porque você simplesmente não lê. Aí, tá bom. Aí eu continuei. Só que a coisa começou a ficar mais difícil ainda, porque ele usava muitos termos que, sabe, não faziam o menor sentido pra mim, não significavam nada. Aí eu fui assistir algumas resenhas na internet e tinham pessoas falando exatamente a mesma coisa, que não estavam entendendo o livro porque ele usava termos que não existiam. Aí eu fiquei, poxa, como que a gente faz pra entender então? Aí eu vi uma resenha que tava falando que ele faz isso de propósito. Ele cria os termos dele e coloca eles no livro e você que entenda. Não é problema dele, do autor. Tem umas partes também que você não entende, não fazem sentido. Ou porque a ação tá transcorrendo de um jeito que tá meio confuso, ou porque o modo como ele tá descrevendo é confuso, ou porque você simplesmente não tem ideia do que o Casey, que é o nosso cowboy do cyberespaço, está fazendo. Até onde eu sei, o autor também faz isso de propósito, que é porque, na verdade, o Casey tá trabalhando pra uma pessoa e ele não sabe do que ele tá atrás. Então, da mesma forma que ele não sabe o que ele tá fazendo, a gente também não tem que saber o que tá acontecendo. Essa confusão é proposital. Só que assim, eu achei que em algumas partes isso ficou muito ruim. Quando foi chegando no final da história, eu simplesmente não conseguia imaginar o cenário. Os últimos 4 capítulos eu não sabia onde ele estava, eu não conseguia ver o lugar, assim, o cenário pra mim simplesmente... Não sei, gente, eu tava imaginando uma coisa que eu acho que não tinha nada a ver com o que tava acontecendo, sabe? Ele simplesmente é um livro confuso. Assim, eu consigo entender por que ele fez tanto sucesso na época. Afinal, essa edição que eu tenho é uma edição de aniversário de 30 anos. O livro foi escrito em 1984, se não me engano. Então, assim, é um livro de ficção científica escrito numa época que não existia nem celular. Então, as inovações tecnológicas que ele traz nesse livro são incríveis. Mas, ao mesmo tempo em que ele traz essas inovações tecnológicas, ele fala de coisas que não são tecnológicas, mas que acontecem do mesmo jeito, como se fossem magia, por exemplo. E aí que a confusão meio que acaba acontecendo. Pra dar um resumo bem amplo da história, a gente vai estar falando sobre esse Casey, que é o nosso cowboy do cyberespaço, que rouba coisas da Matrix. E aí ele é contratado por um cara que se chama Armitage pra fazer um trabalho pra ele. E aí ele tem que roubar alguma coisa da Matrix. Só que não se fala o que ele tem que roubar ou de onde ele tem que tirar. E aí eles vão tentando perceber por que eles têm que fazer isso, já que não faz muito sentido, né?
Junto com o Casey tem a Molly, que trabalha também pro Armitage. E juntos eles começam a ficar muito desconfiados de quem é esse cara, por que ele quer isso, do que ele tá fazendo. E aí eles começam a ir atrás do passado do chefe deles. E aí eles vão descobrir uma coisa muito maior do que eles estavam esperando. Assim, gente, eu vi outras pessoas que tentaram fazer o desafio do 1001 livros pra ler. E eles começaram em Neuromancer e pararam. Porque realmente tem partes em que o livro não faz sentido, gente. Não faz sentido, gente. Ele simplesmente não dá pra entender o que tá acontecendo em algumas partes. Essa edição que eu tenho aqui, ela não só tem o livro, mas como ela tem 3 contos na parte de trás. Então aqui, ó, começam os extras. E aí você tem os 3 contos, que são Johnny Mnemônico, Queimando Cromo e Hotel New Rose. Tem esses 3 contos que eu não li, tá? Pra ser bem sincera. Pra mim deu... Eu sei que além do Neuromancer ainda tem 2 continuações disso aqui, que honestamente eu acho que eu nunca vou ler, porque simplesmente não me pegou assim. Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque a escrita dele é muito boa. Ele tem os momentos de ação, só que tudo acontece muito rápido. Não dá tempo de você desfrutar de muita coisa. Teve partes que eu simplesmente não entendi. Então, não teve como dar 5. É um livro bom, que você entende por que ele é bom, mas que parece que faltam pedaços. Ele podia ter sido mais desenvolvido. Eu também ouvi que o livro não foi mais desenvolvido do que ele tá, porque o autor, o William Gibson, quando ele escreveu, ele tinha um prazo pra entregar o livro e por conta disso ele acabou dando aquela sugada na história. O que eu achei que é uma pena, porque o livro podia ter sido mais bem trabalhado. Se eu recomendo esse livro, cara, só se você for muito fã de ficção científica. Senão eu acho que você vai ficar igual eu, boiando totalmente. Mas assim, é bonito, né, gente? Pra ter na estante, assim, junto com isso aqui, né? Vai ficar bonito, eu acho. Pra decorar vai ficar uma coisa bem legal. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais sobre esse livro aqui num post lá no blog, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de deixar o meu joinha, de se inscrever aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz. E por hoje é só, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.